Agora 10h18 e as escolas estão se preparando para mais um ano letivo e tem essa situação aí da pandemia da Covid-19. Vamos conversar ao vivo com Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer e um dos coordenadores do movimento Escolas Abertas. Anderson Gama, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui falando novamente sobre educação. Anderson Gama, como é que as escolas estão se preparando aí para esse ano letivo com essa pandemia da Covid-19? Bom, o nosso planejamento, ele está ocorrendo assim como foi tanto no ano de 2020 e principalmente de 21, né, nós estamos cientes dos impactos da pandemia nesse processo educacional, mas principalmente o ano de 2021 mostrou para a gente de maneira muito prática, muito viva, o quão foi ausente e quanto esse impacto da ausência dos alunos nas escolas impediu os alunos de terem contatos sociais e de aprendizado. Então, nós temos feito um planejamento para que as aulas possam ocorrer de maneira presencial, né, entendendo que mesmo com essa nova onda de casos, a população adulta, principalmente os professores, já estão vacinados, né, e as crianças já iniciarão agora o seu processo de vacinação. Mas, mesmo ano passado, né, mesmo sem a vacinação das crianças, isso não é um impeditivo para que as aulas voltem de maneira presencial. É mais uma segurança, sim, para as crianças, mas o retorno às aulas não precisa estar vinculado à vacinação das crianças, uma vez que os números de contágios de crianças e de casos graves de evolução da doença para crianças são muito baixos. Então, o que as crianças perderiam em relação ao seu desenvolvimento, à sua expectativa até mesmo de futuro, tendo mais um tempo afastado das escolas, seria realmente catastrófico, como já foi, né? O que nós gostamos de reforçar é que o Brasil, ele teve um processo de Covid, normalmente em torno de 3 a 4 meses atrasado, digamos assim. O Covid demorou para chegar aqui, né? Então, a primeira onda foi 3 meses antes da onda da Europa, por exemplo, né? Então, a onda, por exemplo, da Omicron, que está acontecendo no momento, ela já aconteceu também na Europa, está acontecendo na Europa até num nível muito maior. E lá não existe nem esse debate se as escolas precisam parar, né? Nunca houve. É apenas aqui no Brasil que nós ainda estamos debatendo ou discutindo restrições às escolas, né? E gosto de relembrar que o Brasil é o campeão mundial de dias afastados com restrições às escolas. Nós ficamos 580 dias aqui na cidade de Campinas com restrições às escolas. A média mundial é de 56 dias. Então, nós entendemos sim os perigos da doença, os cuidados. É importante que o retorno seja planejado com protocolos, com cuidados, com orientação às famílias e aos alunos, mas jamais criar novamente restrições à presença do aluno na escola. A escola é um ambiente seguro e retirar isso das crianças será um crime humanitário. Professor Anderson, André Berenguer aqui, um bom dia para o senhor. Com relação até essa fala que o senhor já trouxe, né, com relação às crianças, o senhor acredita, a gente tem visto agora com essa abertura da vacinação infantil, os municípios não estão esgotando as doses disponíveis, como aconteceu com os adultos. Ainda há em Campinas mesmo doses disponíveis, em outros municípios, o próprio estado falando, já que está abaixo até do que era esperado. O senhor acredita que por parte dos pais possa haver uma resistência, ou um receio, pelo menos, de levar os filhos, ou como eles já estavam levando no último semestre, não vai haver esse tipo de medo ou de mesmo insegurança? Eu acredito sim que a gente percebe que existem grupos de famílias que têm receios por talvez não entender ou ainda não confiar 100% nos testes prévios que foram feitos nas crianças. Então, eu percebo sim famílias que os pais, os adultos se vacinaram, mas que têm um certo receio com os seus filhos neste momento, né? Nós entendemos, né? O que a gente gosta de reforçar é que
a gente precisa começar a entender como que vai ser a presença do Covid para os próximos anos, né? O Covid, ele provavelmente é uma doença que ela não vai ser extinta, né? A gente não vai conseguir erradicar o Covid, assim como nós convivemos com H1N1, com o sarampo, com várias outras doenças infecto-contagiosas, claro que o Covid com as suas parcelas. É importante, sim, que a população, os pais, entendam que a vacinação do Covid, ela é mais uma proteção, e uma proteção importante para as crianças, uma vez que nós não sabemos, existe muita, não dúvida, mas a Covid, ela tem casos onde ela é muito agressiva, né? Então, a gente nunca toma uma vacina, seja da poliomielite, seja de qualquer outra doença, que a gente espera que vá pegar essa doença, mas se pegar, nós estamos preparados. É claro que nós vemos que existem alguns casos clínicos de reação da vacina, mas eles são muito isolados, né? Em geral, os testes se mostraram positivos, tá? Mas eu acho que isso é uma questão da cultura por muito questionamento do próprio contexto de vacinação que existiu desde do começo da vacinação aqui no Brasil. Acho que falta também uma clareza dos dados, como que essas vacinas foram aprovadas para que a população se sinta mais segura, né? Então, eu vejo sim que a vacinação das crianças, ela não vai atingir o mesmo nível, a mesma porcentagem nesse primeiro momento. Existem alguns movimentos contrários, né? Pessoalmente, eu respeito, mas daí é o que eu falo. Os meus filhos eu vou vacinar, né? Agora, se as famílias têm outro posicionamento, que seja um posicionamento que tenha coerência, né? Não, eu quero mais dados clínicos, e que daí a Anvisa e demais departamentos providenciem isso para a população, mais segurança nas informações, ou que divulguem melhor as divulgações sobre os testes em crianças, porque às vezes esses dados não são claros, e nisso gera muita insegurança. Então, eu acho que falta um posicionamento público, uma política pública clara de conscientizar as pessoas, não simplesmente ficar falando a vacina é segura. Tudo bem, a vacina é segura, então por que ela é segura? Cadê os dados? Quantos testes foram feitos? Trazer a informação para a população, porque apenas uma informação, apenas uma população consciente fará as ações de uma maneira concreta, né? Então, em vez de ficar empurrando tudo, achando que todo mundo tem que aceitar sem ter o poder de decisão. Então, nós entendemos dessa forma. Agora, vincular a volta da criança para a escola, se ela está ou não vacinada, isso é um absurdo, né? Porque, novamente, a vacinação está começando agora, já houve retorno das escolas ano passado, né? Não é a vacinação das crianças que deve ser condicionante ao retorno das aulas, porque não é isso que vai garantir, ou não é isso que vai interferir na segurança das crianças nas escolas. O próprio movimento de escolas abertas, que o senhor é um dos coordenadores, né, faz parte aí desse grupo, já com relação a esses anos anteriores, a perspectiva para esse ano seguem praticamente os mesmos cuidados, né, e protocolos do ano anterior com relação ao combate, né, ou evitar que se contraia a própria Covid-19, tanto por parte de alunos quanto também dos profissionais que trabalham nas escolas. Todas as escolas estão preparadas quanto a isso, né? Exatamente. O movimento de escolas abertas é um movimento de pais, né, não é vinculado às escolas particulares, mas também tem alguns posicionamentos, nós temos o mesmo pensamento, outros um pouco diferente, mas estamos todos pensando na defesa das crianças nas escolas. O que nós entendemos, sim, os protocolos precisam ser seguidos, principalmente a questão do uso da máscara, a questão da higienização constante das mãos, a questão dos cuidados, né, de distanciamento social, não ficar se abraçando, não ficar se pegando na mão, né, não ficar compartilhando materiais, né, na parte da alimentação, cada um tem o seu espaço de alimentação, né. Então, os cuidados, eles podem sim ser aplicados num ambiente escolar sem problemas nenhum, como a gente já mostrou desde agosto do ano passado. O que é o ponto central é que a escola também tem os cuidados do aluno estar orientado a que, se ele tiver com algum sintoma, que ele não venha para a escola, né? Mas também
quando dá um caso positivo, é notificado às famílias do caso que o aluno teve contato, para que se algum aluno teve contato, esteve na mesma sala, apresentar sintomas que não venha para a escola. Então, a escola é um ambiente muito mais controlado do que um comércio, onde a gente sabe as pessoas que estão vindo todos os dias, sabe com quem elas tiveram contato. Então, é possível você criar essas bolhas de relacionamento que faz com que a gente tenha um controle muito maior de uma possível disseminação da doença dentro da escola. Então, por isso que não precisa ficar criando essas restrições, porque é muito possível, sim, você trabalhar a dinâmica escolar presencial mesmo com a presença do Covid. Agora, o que a gente reforça quais são os impactos de fazer uma nova paralisação para essas crianças. Serão catastróficos, já foram catastróficos por 2 anos. Né? Crianças que estão sem rotina, crianças que estão com questões emocionais e sociais, além da defasagem de conteúdo, o Brasil recuou 11 anos de melhorias nos avanços da educação. Então, os índices educacionais de 2021 estão piores do que de 2010. Nós, então, perdemos 11 anos de poucas mudanças que houveram ao longo dessa década. Então, é uma década perdida para a educação. E se a gente continuar, a gente vai perder 20, vai perder 30, e daí teremos uma situação sem retorno. Então, precisamos sim valorizar e defender a presença da criança na escola. Lugar de criança é na escola. A criança tem o direito à educação. Não é se der da educação, é direito básico e essencial para o seu desenvolvimento. Tirar a escola da criança é um crime humanitário. Informações esclarecedoras e muito importantes para os pais. Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer e um dos coordenadores do Movimento Escolas Abertas, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Muito obrigado, bom dia. Agora 10h30.